Hoje nós celebramos a missa mais importante do ano, nós podemos dizer. Às vezes parece estranho a gente dizer isso, porque todas as missas são importantes, mas essa é a missa da vigília da Páscoa. É a missa em que nós esperamos a ressurreição do Senhor. E se Ele é importante na nossa vida, essa missa deve ser a mais importante. Eu pergunto a vocês, alguém que perdeu uma pessoa querida, que amava muito, se soubesse que se ficasse em vigília uma noite toda, ao amanhecer, encontraria com essa pessoa de volta, ressuscitada, para estar junto contigo, você não ficaria uma noite toda esperando? Eu acredito que todos nós ficaríamos por aqueles que nós amamos e que um dia partiram deste mundo. Se Cristo tem importância na nossa vida, essa missa, ou melhor, essa vigília, deveria ser para nós a mais importante. Porque ontem nós vimos desfalecer na cruz. Mas hoje, segundo a promessa de Deus, se estivermos vigilantes, nós o veremos ressuscitado. Esse é um dado de fé. Uma fé que move o nosso sentido de sermos uma pessoa religiosa cristã. É a crença na ressurreição que dá sentido à nossa vida. É a crença na ressurreição que nos conforta quando perdemos um ente querido. É a crença na ressurreição que nos faz seguirmos firmes na nossa fé, firmes no nosso acreditar que Cristo não ficou na cruz, Ele passou pela cruz. E por crermos na ressurreição, a nossa vida se recobre de significado. E por isso, nós continuamos firmes na nossa fé. Assim, a liturgia de hoje, segundo Santo Agostinho, é a mãe de todas as vigílias. É aquela em que nós passamos por toda a história da salvação. Foi o que vimos na liturgia da palavra. Longa, mas longa de propósito, porque resgata toda a história da salvação. Se vocês prestaram bem atenção, do Gênesis à leitura do Novo Testamento, nós passamos pelos pontos principais da história da salvação. Lá nas duas primeiras leituras do livro do Gênesis, nós vimos Deus criando todas as coisas, criando um mundo perfeito e criando o ser humano perfeito, colocando no centro desse mundo com a responsabilidade de cuidar da obra da criação. Depois, vimos Deus que diante dos tropeços humanos, no livro do Êxodo, em que coloca o povo na escravidão do Egito, por culpa de si mesmo, por não cuidar da obra da criação, Deus o resgata com braço forte e mão poderosa, abrindo o mar vermelho para que esse povo passe a pé enxuto. Um amor grandioso de Deus que constantemente abre oceanos na nossa vida para que nós possamos passar a pé enxuto, libertarmos de todos os obstáculos e chegarmos junto dele. Vimos também no livro dos profetas, alguns deles como Isaías, Baruque, Ezequiel, mostrando que os profetas já predisseram a vinda do Salvador, a nova aliança que Deus faria conosco, entregando o seu Filho para que pudéssemos vivermos plenamente a liberdade e o amor de Deus. E assim, vimos no dia de ontem, depois de atravessarmos um deserto quaresmal, Cristo
que morre na cruz. Mas hoje a nossa alegria é tanta, como vimos na hora do hino de louvor. Alegria porque Ele ressuscitou e devolveu-nos a vida. A ressurreição de Cristo já é a nossa vitória. Com a ressurreição de Cristo, todos nós nos tornamos vitoriosos sobre a morte. E o evangelho que nós ouvimos coloca as mulheres no centro da ressurreição, ou do reconhecimento da ressurreição. Não é por acaso que as mulheres são tão importantes na nossa igreja. Elas foram as primeiras escolhidas por Deus para ir ao túmulo e detectar que Ele havia ressuscitado. Os homens não acreditaram muito. Achavam que as mulheres estavam tendo algum desvario. Mas depois eles comprovaram. Sim, Ele não está mais no túmulo, Ele ressuscitou. Porque Ele próprio disse para as mulheres: por que procuras entre os mortos aquele que está vivo, aquele que ressuscitou? Portanto, nós não vamos mais procurar o Cristo da cruz, porque ali é uma passagem para a gente lembrar que temos que passar pela cruz, mas Ele ressuscitou. Vamos procurar entre os vivos. É entre nós que Cristo está, e é isso que nós vamos ver daqui para frente, durante as 7 semanas do tempo pascal. Cristo se mostrando das mais diferentes maneiras, mostrando ressuscitado, nas situações mais inusitadas, no cotidiano da nossa vida, Ele está ali, ressuscitado, e quer que nós o percebamos. Por isso hoje, ao sairmos dessa missa, sairemos com o coração sensibilizados, porque devemos vê-lo ressuscitado em muitas situações do nosso dia a dia. É o que nos pede a liturgia de hoje. E uma vez percebendo o ressuscitado, nós devemos anunciá-lo àqueles que não têm a sensibilidade de percebê-lo, aqueles que ainda estão na cruz, ou aqueles que nem na cruz chegaram, de tão distante de Deus que estão. Esta é a nossa missão, a missão daquele que crê na ressurreição.